Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar no Evangelho que a Igreja propõe para esta quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. É uma continuidade do que já estamos lendo desde terça-feira. Nós estamos dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de 20 até o versículo 26, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Amado irmão e irmã, esse texto começa com uma reflexão que precisamos ter um pouco de esclarecimento para que a gente não interprete algo errado. E diz assim: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que isso quer dizer? Justiça maior em que sentido? Para você entender isso, você precisa compreender qual o conceito de justiça que é tido pelo povo judeu, que traz, obviamente, a motivação para essa fala. Amado irmão e irmã, a justiça para o povo judeu consiste em nada mais, nada menos do que fazer a vontade de Deus. Então, cumprir as normas que existiam nas Escrituras eram para eles especialmente esse o meio pelo qual nós cumpríamos a justiça. Os mestres da lei, o próprio nome já diz, eram pessoas dotadas de um conhecimento diferente da grande massa e que sim se diziam autênticos intérpretes da lei. Os fariseus não estavam muito longe desta realidade também. Então, na verdade, Jesus está dizendo para o povo: olhem, vocês têm que cumprir a vontade de Deus mais do que eles. Porque se eles se dizem que são os que mais cumprem e cometem tantos equívocos, são um povo que tem tanta coisa errada, como Jesus várias vezes entra em problemas, em embates com eles, então vocês têm que ser muito mais que eles, tá bom? E aí é claro que eu preciso também já começar a te dizer uma coisa. A forma como eles compreendiam a vontade de Deus era muito específica. Além de compreender que existiam os escritos, que era a lei, a Torá e os profetas, por exemplo, eles costumavam aumentar algumas coisas. Por exemplo, eles tinham um monte de tradições orais que eles mesmos impunham e se tornavam então fardo para o povo. É aí onde surge aquela expressão que o próprio Jesus vai dizer, que o fardo dele é leve. Porque, na verdade, os fariseus, os mestres da lei, impunham sobre um povo um fardo, além daquilo que já estava escrito. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que nas Sagradas Escrituras diga que é para jejuar, por exemplo, segunda e quarta. Então eles vão dizer, é para jejuar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente jejua, vocês não jejuam, então vocês estão errados. Então eles acrescentavam coisas sem justificativa plausível. Então é nesse contexto que a gente entra aqui. E aí por isso que Jesus utiliza o versículo 21, porque tem um motivo bem interessante por trás dele. O versículo, o mandamento não matarás, era um mandamento central no Decálogo. Decálogo é a lei, são 10 leis, que existiam os 10 mandamentos, era central para aquele povo. Só que Jesus começa então a dizer que quem se encoleriza com o irmão, quem chama o irmão de patife, quem chama o irmão de tolo, vai também ser condenado. Como entender isso? Claro, Jesus está usando uma figura de linguagem que é a metáfora, que consiste em trazer um exagero. Metáfora não, perdão, o hipérbole. Ou seja, tenta trazer algo além para poder chamar a atenção do interlocutor, para poder atrair a atenção dele, para poder dizer assim: ei fulano, acorda. Então Jesus, na verdade, começa a dizer algumas coisas, e tem gente que leva ao pé da letra, Tem gente que diz assim: olha,
Tem traduções que usam a palavra idiota e diz assim: se você chama alguém de idiota, você já está no inferno. Gente, Jesus quis dizer o quê? Que o grande problema que aquele povo estava vivenciando era achar que a única forma de matar o irmão era apenas com faca, com um revólver, com uma foice, por aí vai. Mas Jesus está dizendo que existem outras formas de poder acabar também matando o irmão. Existe o matar de modo moral, existe o matar quando eu não me reconcilio com ele, existe o matar quando a gente divulga fake news, a gente está matando o outro em relação à verdade. Quantas formas a gente tem de matar o outro, né? Matar o outro quando a gente não dá de comer, de beber àqueles que têm fome na rua. Então, existem muitas realidades como essa que nós também precisamos ter em mente. E aí, é isso que Jesus está querendo dizer. E aí ele chama a atenção para o versículo 23, porque veja, o povo judeu era muito apegado à lei. Então a lei, obviamente, dizia que é preciso sim fazer ofertas, é preciso também realizar sacrifícios. E Jesus está querendo dizer, olha, quando você for fazer aquele gesto que é coerente, que é o rito que vocês estão vivenciando, mas você lembrar que você está intrigado com o irmão, que você não fala com o irmão, que você está com problema com o irmão, então faça o seguinte, deixa a tua oferta ali, volte, vá buscar se reconciliar com ele, tente se resolver com aquele irmão, aí sim você vai poder então apresentar a tua oferta. Em outras palavras, Jesus está querendo equiparar. A tua oferta também, ela tem o mesmo peso em relação ao reconciliar com o irmão. Porque na verdade, o grande costume que os fariseus estavam tomando naquele tempo era fazer o seguinte, eles achavam que não tinha o mesmo peso. Era mais importante essa questão dos sacrifícios do que na verdade o reconciliar-se com o irmão. Isso ficava em segundo plano. A vida humana estava em segundo plano. O que mais importa é seguir a lei ao pé da letra. Né? Então é nesse contexto que Jesus está nos chamando a atenção. E aí eu quero fazer uma reflexão hermenêutica, ou seja, uma aplicação no dia. Às vezes, amados irmãos e irmãs, eu vejo muito isso em redes sociais, no Instagram, TikTok, por aí vai. Muitas pessoas que pregam também esse legalismo da lei. Em que sentido? Mais vale o cumprimento de determinadas leis, sim, que elas são importantes, mas se esquece do amor ao irmão, esquece do pregar a paz, esquece toda essa realidade. Parece que a pessoa humana, ela fica em segundo plano em relação a todas as outras coisas. Amados irmãos e irmãs, Jesus veio para poder trazer a dignidade de volta. Nós somos, segundo Gênesis, imagem e semelhança de Deus. Este versículo é a base para a antropologia católica. É nele que nos dá o parâmetro de que o ser humano é alguém especial e que tem que ser tratado como tal. Então jamais deixemos o nosso irmão em segundo plano. É esse o grande convite que o Evangelho nos traz nesse dia de hoje. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe. Tenho duas coisas para te contar. As reflexões da primeira leitura, Salmo e segunda leitura de domingo já estão no ar, tá bom? E amanhã, ao meio-dia, quinta-feira, vai ao ar a reflexão do Evangelho. Então você não perde para ficar por dentro de tudo, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.